Olá pessoal, Sabadão com Esportes aqui na nossa programação, vamos nessa! E eu sou um apaixonado pela história e quando ela relembra os grandes momentos do esporte, fica melhor ainda. E nas redes sociais eu conheci um trabalho muito legal, o livro digital Os Esquecidos, resgatando a memória do futebol carioca, faz uma homenagem a todos que fizeram parte do legado do futebol do Rio de Janeiro e que acabaram caindo no esquecimento. E para falar desse lançamento, participa do Boletim Esportes de hoje o comentarista esportivo e autor do livro, Luciano Winkler. Seja bem-vindo, Luciano. Oi, Leonardo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Luciano, seu trabalho é muito importante. Você que está lançando esse livro sobre a memória do futebol carioca. O que motivou você a escrever sobre uma época tão remota e times já extintos do futebol carioca e fluminense, né? O livro ele tem a intenção de resgatar histórias que por algum motivo, algum fator, acabaram caindo no esquecimento do grande público. Na minha opinião, de maneira injusta. São histórias que formaram o futebol do Rio de Janeiro, como você mesmo disse, o futebol brasileiro. Então eu conto histórias de clássicos, clubes, títulos, competições, entre outras, que, como eu disse, fomentaram a história do futebol carioca brasileiro e por algum motivo acabaram caindo no esquecimento e hoje em dia a galera mais nova sequer conhece. No teu livro você defende essa tese da unificação. Explica para a galera mais nova, o Luciano, essa questão do campeonato carioca. Existia uma divisão entre o campeonato da Guanabara e o campeonato fluminense. Fala para a gente sobre essa distinção. Isso entra um pouco na história geopolítica do estado do Rio de Janeiro, né? Por um período, o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje foi dividido em dois, em o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. O estado da Guanabara nada mais é do que o que hoje compreende o município do Rio de Janeiro, a capital do estado. E todo o restante era considerado o estado do Rio de Janeiro e a sua capital era Niterói. Então, consequentemente, tinham dois campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais eram fortíssimos naquela época, era a principal competição. Então tinham dois campeonatos distintos, o campeonato da Guanabara e o campeonato do Rio de Janeiro, que era o campeonato fluminense, né? E, de certa forma, após a fusão, Juscelino Kubitschek jogou o estado da Guanabara era a capital do Brasil. Quando Juscelino Kubitschek fez o Distrito Federal, fez Brasília, aconteceu uma fusão entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. Após essa fusão, todos os títulos do antigo Campeonato Fluminense também foram extintos. Não contam como Campeonato Carioca, só o Campeonato da Guanabara. Então, no meu ponto de vista, isso é uma das injustiças que eu falo no meu livro, né? E eu acho que deve ser considerado, sim, um título estadual. Título carioca, na verdade. E dentro desse campeonato que existiu durante muitos anos, quais foram as principais forças dessa competição, Luciano? Então, isso é até um bom ponto de tocar, porque as principais forças foram Americano e Goytacás. O Goytacás nem tanto, apesar de toda a sua história e sua tradição. Mas o Americano, até o início da década passada, fazia história do Campeonato Carioca unificado. Então a gente vê que não é qualquer clube, são clubes tradicionais e de muita história. A gente tem também os primórdios do futebol, né? Lá na década de 20, na década de 30, em uma liga que foi precursora àquilo que a gente hoje conhece como futebol carioca. Fala um pouco também desse período histórico, Luciano. Então, cara, é a Liga Metropolitana de Desporto Terrestre. Essa liga existia, era a principal liga, até que houve toda aquela questão do Vasco, que esse é um ponto que eu acho que não é tão esquecido, a galera conhece, sobre a questão racial, que o Vasco acabou sendo excluído e voltou no ano seguinte. Nesse período foi criada outra liga, mas a Liga Metropolitana de Desporto Terrestre ela continuou existindo. Quando o Vasco foi excluído da nova liga, dos grandes, onde tinham Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, que era gigantesco, Bangu, quando foi criada essa nova liga, o Vasco continuou na Liga Metropolitana de Desporto Terrestre. Jogou, foi campeão, foi convidado para a nova liga junto com os grandes e o título conta até hoje. Isso foi em 1924, só que essa liga não deixou de existir. Ficou existindo até 1931. E todos os campeões, desde 1925 até 1931, eles não são reconhecidos como campeões carioca. Por quê? Se o Vasco fez exatamente a mesma coisa e é reconhecido. É pela grandeza, é uma questão social. Então, o livro a gente fala um pouco sobre isso aí.
E, inclusive, o Grupo dos Extintos, um grupo que eu faço parte, a gente está correndo atrás aí para poder viabilizar o reconhecimento desse título. Eu até participei no Tijuca Tênis Clube de um encontro, representei o Oriente Atlético Clube, que é um clube aqui de Santa Cruz, de onde eu sou, que é campeão carioca de 1931, e ganhei lá uma menção e tal. Tá correndo aí, tem tudo para dar certo e esses títulos serem reconhecidos. E falando aí nessas forças que ganharam títulos não reconhecidos, tanto pela fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro e essa liga prévia, essa era mais moderna do futebol, quais clubes você destaca, o Luciano? Então, cara, isso fica bem complicado porque a maioria desses clubes foram extintos. Apenas o Engenho de Dentro continua existindo e sem futebol profissional. O Oriente é um que já está extinto, o Boa Vista, todos esses clubes que foram campeões, eles já foram extintos. Então, isso até dificulta, né, para o reconhecimento, porque a galera realmente não conhece a história, não conhece sequer os clubes. Ou então, como é o caso aqui de Santa Cruz, acha que é um clube apenas de pelada, mas não. É um clube que jogou o Campeonato Carioca e venceu. E para a gente já caminhar para o final do nosso bate-papo, Luciano, uma coisa que me preocupa muito é esse processo lento e gradual de extinção dos clubes que antes tinham uma importância muito grande. A gente estava falando do Americano, hoje o Americano tem uma situação lastimável com a sede, o estádio. Você tem o América, que é um dos maiores vencedores do Campeonato Carioca na história, atrás dos 4 grandes, e hoje também está numa situação lastimável, arriscado até de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Carioca por uma perda de pontos. E outros clubes, e a infinidade, o Campo Grande, que já foi teve também no Campeonato Brasileiro, né? A antiga Taça de Prata, teve destaque. Enfim, campeão da Taça de Prata. Exatamente. Fala um pouco sobre esse processo de esvaziamento desses clubes que tiveram um destaque não há tanto tempo assim. Então, cara, o futebol bairrista, que era muito forte com Campo Grande, Bangu, Bom Sucesso, Madureira, ele foi se perdendo ao longo do tempo e os clubes grandes acabaram dominando completamente, como você disse anteriormente. Era difícil ganhar desses clubes fora de casa, quando esses clubes estavam dentro de casa, era difícil. Mas com o passar do tempo eles foram perdendo força devido a má administrações, a precariedade dos seus estádios. E os clubes de fora do centro, os clubes do interior, digamos assim, eles foram ganhando força. Clubes novos, de certa forma, como Volta Redonda, Duque de Caxias, Macaé, perfeito, isso eu estava querendo lembrar. Eles foram ganhando força devido a dinheiro da prefeitura, né? Que era outro município, da prefeitura do município deles, e foram ganhando mais notoriedade até do que os clubes aqui do centro do Rio. Mas eu acho que isso aí se deve muito à má administração de quem comanda lá. O América é um caso perfeito para a gente citar aí. E para a gente encerrar, Luciano, já agradecendo a tua participação, como você encara esse novo cenário do futebol brasileiro com o surgimento das SAFs? Você acredita que esse pode ser um ponto, uma possibilidade de recuperação para essas e outras equipes? Cara, para ser bem sincero, eu acho que sim. Na verdade, na maioria dos casos, eu acho a única saída. Eu acho difícil viabilizar uma SAF nesses clubes. Eu não sei se quem está lá vai se interessar, mas com certeza seria uma saída bem plausível e bem legal, né? Porque a gente quer que esses clubes cresçam e voltem ao cenário principal do futebol brasileiro. É isso aí, Luciano. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo a gente aí. Foi um prazer. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação. Acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.